Palmeiras e Botafogo farão um jogo de 73 milhões de reais, valendo vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também sobre a situação física de Paulinho. O atacante do Palmeiras admitiu viver muitas dores e problemas. Vou falar também sobre Abel Ferreira. Renovação encaminhada com o Verdão, só uma coisa separa esse anúncio. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras com informação super importante e positiva. Abel Ferreira se acertou com o Verdão de forma verbal para a prorrogação do contrato até dezembro de 2027, como sonhava a presidente Leila Pereira já há algum tempo. Importante, não será assinado nenhum contrato antes da volta do time do Super Mundial. E há uma única possibilidade de a prorrogação não sair do papel. Isso só vai acontecer se durante ou após o Mundial pintar a proposta de um clube grande do futebol europeu. Acho que a única chance disso acontecer é se o Palmeiras arrebentar, eventualmente chegando a uma final ou sendo campeão, e ele chamando a atenção de um grande clube do futebol da Europa. Caso isso não aconteça, o Abel deve de fato prorrogar seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027, quando se encerra o mandato da presidente Leila Pereira. O Abel está super feliz com o que tem no Palmeiras, em relação à família, que está muito adaptada à cidade de São Paulo, e por conta de tudo isso, e também graças a um aumento nesse novo contrato, está tudo encaminhado para renovação. O próprio Abel disse em entrevista o seguinte, abre aspas, tudo indica que sim, quando perguntado se ele renovaria o contrato. Abel, que chegou ao Verdão em dezembro, ou melhor, em novembro de 2020, são 349 partidas, 204 vitórias, 78 empates e 67 derrotas. Bora falar agora sobre Palmeiras e Botafogo, um clássico dos mais importantes que tem decidido o futebol brasileiro nos últimos anos, será visto nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E essa partida vale 73 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela FIFA à equipe que chegar às quartas de final. Olha que coisa maluca e interessante. Haverá um time brasileiro entre os 8 melhores do mundo. A definição desse confronto entre Palmeiras e Botafogo no Super Mundial se deu depois que o Botafogo perdeu por 1-0 para o Atlético de Madrid à tarde, caindo do primeiro para o segundo lugar do seu grupo, e à noite, quando o Palmeiras empatou em 2-2 contra o Inter Miami. O Palmeiras fez um jogo bem ruim contra a equipe americana de Lionel Messi, time veterano que conseguiu pôr em muitos momentos o Palmeiras em enorme dificuldade. O Inter Miami chegou a abrir 2-0. Mexidas no segundo tempo fizeram com que o Palmeiras melhorasse. As entradas do Alan, do Paulinho e do Maurício resultaram num Palmeiras ao menos mais corajoso e que criou algumas dificuldades para a equipe americana. O primeiro gol do Palmeiras foi marcado pelo Paulinho, o segundo no finalzinho da partida pelo Maurício. E o empate impediu que o Inter Miami ultrapassasse o Verdão. Dessa maneira o Palmeiras ficou em primeiro, o Inter Miami em segundo e teremos um Palmeiras versus Botafogo nas oitavas. O Palmeiras que já venceu o Botafogo em 2023, ficando com o título brasileiro. O oposto aconteceu em 2024 e agora o tira-teima numa competição internacional da FIFA. Quero muito o seu prognóstico, a sua projeção. Vai dar Palmeiras ou Botafogo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para completar o vídeo, contar que Paulinho, autor do primeiro gol alviverde, revelou, enfim, de forma aberta, que tem sofrido demais com a recuperação da cirurgia pela qual passou na canela. Jogador que, enquanto ainda atleta do Galo, no ano passado, passou por cirurgia. Foi contratado pelo Palmeiras a um custo dos mais altos, demorou 4 meses para voltar, em abril ele volta, mas dá uma olhada na frase do Paulinho. Nitidamente não tenho como estar 100% fisicamente. Só joguei uma partida de titular na temporada. E esse pós-jogo me custou muito caro, porque sofri bastante dor. Ainda incomoda bastante. A lesão foi bem grave e incomum dentro do futebol. Está sendo bastante difícil para mim, disse o Paulinho. E todas essas declarações reforçam a tese de que o atacante pode precisar passar por uma nova intervenção cirúrgica. O Palmeiras tem um projeto de, no retorno do Super Mundial, submeter o Paulinho a um tratamento exclusivo, que o impedirá de jogar. Se esse tratamento não for suficiente para aliviar as dores, a tendência é que o Paulinho precise de outra cirurgia.
E a primeira coisa que me vem à mente foi a frase da Leila Pereira no ano passado, assegurando que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. O Palmeiras não só contratou um jogador machucado, mas que havia passado por cirurgia e que pode precisar de outra intervenção cirúrgica. Só para completar, ao menos o Paulinho se sentiu aliviado com o gol, abre aspas para ele, fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma a buscar o resultado e a classificação, fecha aspas. O que você pensa sobre o caso Paulinho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Nicola Paulo Nobre ainda pode ser presidente do Verdão? Não. E o Palmeiras ainda deve dinheiro para ele? Também não. Para explicar. O Paulo Nobre renunciou a seu cargo de conselheiro. Ele ficou muito irritado quando criaram uma comissão. Criaram uma comissão depois de uma possível proposta de uma empresa que estaria disposta a cobrir a grana da Leila, da Crefisa da Fam. E depois descobriram que essa empresa não tinha potencial nem capacidade para cumprir com essas cifras. E atrelaram essa proposta ao Paulo Nobre. E aí criaram uma comissão para investigar e eventualmente excluir o Paulo Nobre do conselho. O Paulo Nobre ficou tão bravo, mas tão bravo que ele falou, então eu me antecipo e eu tô fora. Então ele renunciou ao conselho deliberativo do Palmeiras. Caramba, não tossi o dia inteiro. Foi só começar a live. Mas beleza. Voltando. Para você ser candidato à presidência do Palmeiras, você precisa ser conselheiro, tá? E hoje ele não é. Sobre a dívida do Palmeiras para com o Paulo Nobre, essa dívida foi totalmente quitada, tá? Quero falar agora sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e alvo de Santos e São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Mike para entender os próximos passos do jogador. E dá para cravar que enquanto o Super Mundial de Clubes estiver acontecendo, o Mike não vai conversar nem com o Santos, nem com o São Paulo. Até porque a prioridade do lateral de 32 anos é permanecer no Palmeiras. Se na volta do torneio ao Brasil ele não for chamado para discutir uma renovação de contrato, aí sim o Mike vai começar a debater, especialmente com o Santos, quais são as próximas possibilidades. Até porque o São Paulo sondou a situação do Mike e se incomodou com um salário superior a 500 mil por mês. O Tricolor busca reforços, mas não tem grana para grandes investimentos. O Santos quer muito contar com o Mike, especialmente por causa do Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Peixe e já trabalhou com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos topa ter o Mike agora, na metade do ano, desde que não exista a necessidade de uma compensação financeira ao Palmeiras, ou então ele topa esperar até janeiro, quando o contrato do atleta termina. Nesse caso, o Santos tentaria assinar um pré-contrato com o Mike a partir de 1º de julho. Dá para dizer que o Mike perdeu bastante espaço no time do Abel Ferreira. Nas últimas partidas que fez, nem jogou como lateral e sim como um ponta, mas diante da grande concorrência nesse setor, o Mike tem sido só uma opção no banco de reservas. Sua última partida tem quase um mês, em 25 de maio, na derrota pro Flamengo. Nos 2 jogos do Mundial, inclusive, ele nem sequer saiu do banco de reservas. E você, torcedor palmeirense, liberaria o Mike para jogar no Santos? Seguraria até dezembro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. Alguma chance de Richard Rios sair depois da Copa do Mundo de Clubes? Sabe de algo? Rafa, tô para te dizer que ele é hoje o mais cotado para sair do clube, porque tem muita gente de olho. O Richard já tinha sido alvo de especulações de United, de Tottenham, mas mais especificamente nos últimos dias, Atlético de Madrid e também PSG entraram forte, tá? O Atlético de Madrid a pedido do Diego Simeone, o PSG com aprovações do Luiz Henrique, que é o técnico, e do Luiz, que é diretor, é um português. Deixa eu até pegar o sobrenome dele, que a gente dá a informação completa. Luiz Henrique é o técnico, e o Luiz... Como é que é o nome do outro? Luiz Campos. Luiz Campos, que é um português e trabalha no PSG. Então os dois já concordaram e deram aval para essa negociação. A tendência é que o PSG apresente uma proposta na casa dos 30 milhões de euros. E por 30 milhões de euros a gente está falando de mais ou menos 190 milhões de reais. E aqui que vem a grande sacada. Sabe quanto o Richard Rios custou ao Palmeiras? 7 milhões e meio de reais. É bem verdade que esse valor equivaleu a 70% do passe. Os outros 30% são do jogador, do Guarani e do Flamengo. Ou seja, o Flá vai ficar com um percentualzinho. Acho que o Flamengo tem, se eu não me engano, 6% do Richard Rios. Mas é um percentual. O Palmeiras comprou muito bem o Richard Rios. E ainda que venda por 190, vai fazer um baita negócio, tá bom?
Fala, tropa! E é isso aí, rapaziada. Ficamos aqui com aquele giro de notícias tradicional, né? Com atualizações do Palmeiras. Então, rapaziada, naquele pique, se você gostou desse conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho de sempre estar trazendo vídeo diariamente do maior clube brasileiro para você, todos os dias. E de quem eu tô falando, claro, é do Verdão. E detalhe, só para deixar bem claro, espalhe esse vídeo aqui para geral aí que você conhece da seu laço de amizade aí, né? E manda esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim. Espalha para todo torcedor do Verdão ficar ligado nas últimas notícias do Palmeiras. Valeu, rapaziada? Tamo junto, um forte abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.